Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse bate-papo sobre agronegócio. Nosso tema hoje é sobre a COP30, né, que é a Confederação do Clima, e a gente vai conversar mais com o Gabriel Tenaglia, que é, olha só o currículo do Gabriel. Ele é especialista em políticas públicas, mestre em ciências ambientais e saúde, doutor em ciências ambientais. Aliás, tem um currículo extenso, né, Gabriel? Tem muito mais aqui. Que bom ter você nesse bate-papo para enriquecê-lo. Olá, Nayara, eu que agradeço o convite para a gente bater um papo com o Moraes sobre a COP, sobre o meio ambiente, sobre tudo que isso envolve, né, o agronegócio, a economia. Então, estou aqui à disposição para que a gente possa dialogar sobre um tema tão importante para o nosso país. E a gente conversa também com o presidente da Comissão de Direito Ambiental, o José de Moraes Neto, que também tem um currículo extenso, mas eu vou apresentar só assim, que é advogado, especialista em agronegócio, e é importante também a gente conversar sobre a COP30 já, que vai acontecer no nosso país, e claro, Goiás também estará no centro das discussões. Bem-vindo. Olá, Nayara. Olá a todos. Né? Acho que além do currículo extenso do Gabriel, tem mais um detalhe: amigo oficial do Moraes. Essa história é antiga. Em uma situação, o Gabriel acabou que falou, né? Falou, não, tenho amizade com o Moraes. Então isso foi interessante. Bom, a COP30, se a gente parar para pensar, até o nome já remonta a uma situação. Nós já tivemos 29 COPs passadas, né? E o Brasil, ele é o centro, né? Não adianta, sem o Brasil, essas discussões climáticas não tem como avançar. É a primeira vez que é sediada no Brasil. Não, nós tivemos a Eco 92, que foi um marco, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, o marco ambiental, acho que até do licenciamento, principalmente, apesar que a lei já é antecedente a Eco 92, mas o start mais forte sobre o licenciamento veio ali em 92. E depois nós tivemos a Rio+20. Então, na verdade, é a terceira vez que é feito a COP. É que tinha outro nome, isso acaba confundindo muita gente, né? Eu acho que a Eco 92, acho que foi o primeiro movimento quando a gente conseguiu reunir vários países do mundo inteiro para discutir as questões ambientais. Então, a Eco 92 foi um marco histórico, e a partir de 95 que a gente começa a fazer as conferências das partes, que é justamente o que a COP faz, né? Ela dialoga sobre as questões ambientais e os fatores vão mudando ao longo do tempo, né? Quando a gente tinha uma preocupação com os limites do crescimento lá na década de 60, 70, hoje a gente está muito mais naquela perspectiva que os cenários que a gente tinha lá nos anos 60 e 70, eles estão se concretizando. O mundo está aumentando a temperatura, a gente está tendo escassez hídrica, a gente está tendo mudanças climáticas, né, tempestades em alguns locais. Então isso altera o clima e altera, né, o país, nesse caso o Brasil, principalmente porque a gente é um dos maiores produtores, né, agrícola e pecuária do mundo, né? Então a gente precisa compreender isso, e eu acho que as consequências ambientais ela deixou de ser uma coisa futurista, né? Isso vai afetar a nossa qualidade de vida. E eu falo muito dessa realidade. Hoje você consegue compreender que na porta da sua casa teve um alagamento, casas foram levadas, e você fala, olha, o que está acontecendo? Sim, você já sente isso. Por que isso gerou, né? Antes a gente pensava, nossa, isso é conversa para nossa terceira, quarta, quinta geração, mas hoje você sente agosto aqui, pra gente, agosto fazendo frio. Isso. Quando que isso aconteceu? Em Goiás, a gente friagem da pecuária. Maio, junho, agora agosto, um mês extremamente quente, né, que abre as portas realmente para estiagem, né? Frio. Então, a gente já sente aqui mesmo as mudanças climáticas. Agora, falando da COP, ela acontece de 10 a 21 de novembro em Belém do Pará. E a COP já traz algumas polêmicas, né? Lógico que a gente vai falar aqui do clima especificamente, de tudo que vai ser discutido, mas claro que a gente não pode deixar de lembrar da maior polêmica que envolve a COP, que é a sede da COP. Será que ainda acontece em Belém do Pará? E como está a visão do Brasil, já que Belém está carregando o nome do Brasil nesse momento, para o mundo? Eu penso assim, o Brasil ele já tem um know-how de discussão e de cidades que poderiam sediar esse evento. Na minha opinião, houve uma forçação, vamos dizer assim, não seria a palavra do português mais correto,
mas foi forçado que fosse ali. Eu acho que, claro, tem a simbologia de ser na Amazônia. Mas Belém do Pará, infelizmente, ele não tem uma estrutura para receber a quantidade de membros e de pessoas que querem participar, né? Então, assim, houve necessidade de ampliar as vias de acesso, ou seja, nós estamos ali discutindo. Um dos piores saneamentos básicos do Brasil. Nós vamos discutir mudanças climáticas, dentre elas causadas por desmatamento, e nós tivemos que desmatar grandes áreas, não sei quantos milhares de campos de futebol, para poder as delegações chegarem ao evento, né? E pegando o gancho que o Gabriel mencionou, né, hoje realmente nós estamos sentindo, só que eu faço um panorama. Se discute muito o impacto do agronegócio, né? O que o agronegócio está impactando? Mas eu sou resistente a pensar dessa forma, porque eu vejo que o agronegócio, na verdade, ele tem um papel crucial, fundamental, e ele protege. Eu não vejo o agronegócio de uma forma que eu entendo até preconceituosa, de entender que o agronegócio é o que causa devastação. E eu vejo que as COPs, né, se a gente parar para pensar, como pegando esse gancho que o Gabriel falou, o que se discutia lá atrás, hoje está concretizando? Sim. Ou seja, as políticas ambientais, por vezes, não têm atingido seu objetivo. Então, eu acho que seria o momento de se rediscutir essa forma. Parar de penalizar apenas e buscar a reconstrução. Buscar a parceria com os produtores. Hoje, as cidades, eu vejo que elas são muito mais danosas ao meio ambiente do que o agronegócio. É claro que existem os problemas de desmatamentos irregulares, e eu vejo que é mais grave quando se trata de desmatamentos em áreas protegidas. Agora, como a Amazônia, como tem um desmatamento lá que muitas vezes foge da fiscalização, né? Não é um pouco incoerente, até mesmo parece até ser uma ironia, uma confederação do clima acontecer numa cidade que tem um dos piores saneamentos básicos, que está precisando desmatar, invadir comunidades, né, para poder ter obras ali do lado, mulheres sofrendo com estupros, assédios de funcionários dessas obras, porque estão em comunidades isoladas ali, foge também do policiamento, do controle, da fiscalização, e ainda tudo muito atrasado para uma confederação. A gente está em agosto, já caminhando para o final, para uma confederação do clima que vai acontecer em novembro. Bom, eu acho que a conferência ser no Brasil é uma vitória. Isso traz visibilidade. Acho que a gente, nesse ano especificamente, por N fatores, e aí é o que eu chamo as guerras que a gente está tendo, os conflitos tarifários que está ocorrendo no mundo, isso afetou a visibilidade da Copa. Mas vir para o Brasil foi uma vitória, porque a gente está dentro do centro da discussão, e o Brasil, nessa questão ambiental, ele está na proa, vamos dizer assim, das discussões ambientais do mundo. Em Belém também foi uma vitória. Eu vejo o copo meio cheio. Eu acho que essa política, um dos grandes problemas que a gente tem de falta de saneamento básico na região amazônica é justamente por uma falta de investimento. Acho que a COP vai ser um excelente indutor de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque já foi investido 4 bilhões de reais. 7 bilhões a estimativa até o final. É. E aí o que acontece? Então, acho que isso é um grande indutor de desenvolvimento. Acho que isso objetiva, porque se discute muito a floresta amazônica e a região amazônica no mundo inteiro. E eu acho que você levar as pessoas para conhecer a Amazônia, ele é pedagógico, sabe, Nayara? Então, acho que isso é um fator positivo. Essas questões de ter que abrir ruas, de ter que construir saneamento, de ter que ampliar a rede hoteleira, isso faz parte do processo. Se você for pegar as outras COPs, exceto naquelas cidades que já eram estruturadas, né? Paris, por exemplo, você também teve. E aí a gente tem um outro fator. A COP em si, né, ela tem ali a estimativa de mais de 50 mil pessoas para trabalhar. Ela é dividida na parte verde e na parte azul. Só que essa parte verde, a estimativa é de ter quase 60 mil pessoas. Ou seja, a gente está falando de um universo de 110, 120 mil pessoas participando. Por quê? Porque para você participar da parte azul, você tem que ser credenciado pela ONU. Uhum. E a parte verde é onde todo mundo quer participar, que é a organização da sociedade civil, que são os atores,
os interessados nas temáticas ambientais. Então, o interesse da COP lá está muito grande e isso afetou a economia municipal. É lógico que isso é o mal. Aí eu estava observando, né? A gente fala muito dos custos, né? O Egito foi um problema. Lá teve um problema também de custo, né? 400, 500 dólares a diária. Né? A gente realmente teve um abuso, ou está tendo informações que a gente está tendo um abuso nas hospedagens, mas acho que a gente consegue organizar isso, né? Trazendo outros mecanismos, os próprios navios que foram contratados agora, que vão ser 6 mil leitos, a própria exigência do PROCON, da estimativa de poder público controlar. Atuando ali, né? Agora, eu vejo que isso, sabe, Nayara, é muito pequeno dentro da envergadura que isso vai ser discutido. A gente vai ter mais de 180 países, né? E eu vejo assim muito. A Áustria falou que não vem. Beleza. Né? Os Estados Unidos não vêm, mas os Estados Unidos já tem muito tempo que não vai, que não participa. Há uma clara decisão do governo americano de não participar das discussões das mudanças climáticas, porque isso envolve diretamente a questão econômica. E, Gabriel, então, qual o impacto disso para o futuro? Não ter a maior potência do mundo participando de discussões climáticas, de uma da COP, né, que é a maior discussão, a maior conferência para discutir o tema. Eu acho que isso envolve a única especificamente, é lógico, um país da envergadura dos Estados Unidos, ele participar, estar numa mesa de discussão e fazer parte do acordo, isso é proveitoso. Né? Agora, eu vejo uma questão dos Estados Unidos não participar única e exclusivamente financeira, observando hoje. Né? Por quê? Uma das grandes discussões que a gente fechou na COP29 ou lá na COP de Paris é que a gente precisa de investimento. A gente precisa de dinheiro. Porque aí o que acontece? Aí a gente entra dentro de umas políticas que é o pagamento dos serviços ambientais. A gente precisa fortalecer isso. Então você compra uma área, Nayara. Hoje, no Cerrado, você tem que ter 20% dessa área como área de preservação permanente. Você não pode utilizar ela. A que custo isso? Então hoje eu sou favorável que a gente possa desenvolver programas de passar dinheiro para o proprietário. Para ele cuidar dessa área. O pagamento de serviços ambientais. A gente já tem isso. Aqui em Goiás a gente chama de produtor de água. Se você tem uma nascente dentro da sua terra e você já é obrigado pela lei a proteger um raio de 100 metros dessa nascente, está lá na lei, você não pode utilizar. O que eu estou trazendo? Um benefício para que você possa promover. E aí a gente precisa de investimento. Eu preciso de investimento de dinheiro para eu proteger ou, por exemplo, recuperar a vegetação na África, no continente africano. Eu preciso ter políticas e eu preciso ter dinheiro para mudar o modelo econômico. Né? Hoje a gente está derivado muito do petróleo, mas a gente tem o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é o futuro energético do mundo, à base de água. Agora, para que a gente possa chegar numa transição energética, eu consiga difundir essa prática, vamos dizer assim, sustentável, eu preciso de grana. Então, acho que o grande fator hoje do mundo da COP é que a gente precise, e aí a expectativa da COP do Brasil, é que a gente realmente consiga assinar o cheque. Porque até então a gente já fez os acordos, a gente já estabeleceu os prazos, mas ainda o dinheiro não chegou. Então a gente precisa que esse dinheiro chegue. E talvez o grande desafio, ou o que se espera da COP30, é que a gente, pelo menos parte desse dinheiro, esse cheque seja assinado para que a gente possa implementar políticas ambientais no mundo. Moraes, entre as discussões da COP que vai acontecer no Brasil, o produtor rural, o agronegócio, vai estar como protagonista nessas discussões, como vilão ou como agente também sustentável, agente, mais uma mão para cuidar do futuro, ou não, ainda como um vilão? Não, o agronegócio, ele tem que estar, e tenho certeza que vai estar no centro das discussões. Agora, eu espero que ele não esteja lá, ele não seja colocado apenas como o vilão. Tá? Eu vejo que se tentam colocar essa ideia de que o produtor rural ele destrói. Eu já fiz alguns comentários. Se a gente pegar as áreas protegidas, privadas, dentro das áreas privadas, dentro das fazendas, elas são muito maiores do que as áreas preservadas, por exemplo, estatais, dentro de parques e unidades de conservação. Eu vejo, sobre até o que o Gabriel mencionou, qual que é a crítica que eu faço ali sobre Belém. Né? Nós tivemos um exemplo no Brasil. A Copa do Mundo veio e um grande discurso que se teve, na época,
eu também defendi esse discurso de que os investimentos vão chegar, a infraestrutura vai chegar. Mas hoje nós vemos que no Brasil, várias obras, ou mais de 90% das obras que foram destinadas, né, a Copa do Mundo, estão paradas, abandonadas. Né? Ou viraram elefante branco. Cuiabá, por exemplo, o VLT, que nunca saiu. Compraram primeiro, já, né? Compraram primeiro o vagão para depois fazer o trilho, mas enfim. São Paulo tem acho que se não me engano é trilhão que eles chamam lá, que ele também, o governador lá já mencionou, falou que ele só vai fazer a primeira etapa, não vai concluir porque é inviável até econômica, de forma econômica. E eu vejo também essa questão, eu concordo com o Gabriel que nós temos que olhar para a Amazônia, nós temos que olhar a Amazônia, que é uma região rica, né? Nós temos que pensar na regularização fundiária, como você comentou, Nayara, que hoje eu acho que o grande problema que tem lá é a questão da regularidade fundiária, porque sem essa regularidade a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue responsabilizar quem de repente desmatou ou quem fez qualquer tipo de dano. E eu vejo, às vezes, uma incongruência. Hoje a gente fala tanto em o produtor não pode ampliar a sua área de produção, mesmo com todos os mecanismos que ele possa se utilizar para preservação ali na Amazônia, mas hoje, para um evento, você pode abrir mão de alguma situação para permitir um avanço, permitir um desmatamento, permitir um impacto negativo ali dentro do território da Amazônia. Então eu vejo que vão ser investidos, mas será que isso vai ser permanente? Será que ali 7 bilhões vão ser realizados, vão ser investidos propriamente no saneamento que é tão deficitário? Então a crítica que eu faço que eu falo é a COP e as COPs que já se passaram, elas têm que deixar de ser um grande balcão apenas ali de ideologias, de discursos, de exigir, porque, como o Gabriel falou, o recurso não chegou. E não chegou da onde? São das principais potências mundiais, né, União Europeia, principalmente, que cobram da gente, sendo que elas já consumiram praticamente toda os seus recursos naturais. Só para concluir, o Brasil, ele em grande parte da produção mundial de alimentos, ou ele está ali entre os 3 primeiros, ou ele é o primeiro. E isso nós temos grande parte protegida. Nós temos parques, nós temos terras indígenas, nós temos várias situações, ou seja, menos de 85% da área agricultável, não é da área do território nacional, a área agricultável, ela ainda é preservada. Se nós aumentarmos pouco mais do que isso, a gente desbanca várias nações e que isso fortaleceria o Brasil. Você tocou num ponto que, inclusive, semana passada, o vice-governador, o Daniel Vilela, disse que Goiás tem que estar no centro das discussões como uma vitrine agrícola sustentável. Ou seja, mostrar que aqui é um case de produção sustentável, que se produz muito, né? A gente sabe, soja, pecuária, milho, mas que é uma produção sustentável. Isso vai ser levado para a COP, para a discussão? Goiás vai ser visto desse jeito ou não? Na parte que você tem institucional, o Estado vai ter um espaço para poder dialogar. Eu acho que, só para que você tenha ideia, as grandes empresas de petróleo que hoje estão investindo em transição energética, todos estarão presentes, todas têm stand, todas estão trazendo gente do mundo inteiro para discutir, porque compreende que a transição energética é o novo pool econômico que a gente tem no próximo século. E o Brasil já vem se movimentando. E a gente tem muita possibilidade. A grande vantagem do Brasil é que a gente tem muito dito muito. Acho que talvez essa é a grande questão. Eu sempre falo que não tem nenhum setor produtivo que mais depende das condições ambientais. Se chove muito, ele perde, o agricultor. Se chove pouco, ele perde. Calor. Se chove antes, ele perde. Se chove depois, ele perde. Então eu sempre falo que ou vem pelo amor ou vem pela dor. Então eu acredito que há uma transformação em uma parte do agro. Ele está conseguindo compreender as questões sustentáveis, porque ele precisa de água. E um dos grandes problemas que a gente tem na região do centro-oeste é a escassez hídrica. Porque se você for pegar na era dos anos 60 para cá, a gente
acelerou o processo de degradação do bioma cerrado. Tá certo que foi políticas que a gente teve nos anos 60, o Polo Centro, o Polo DC, quando você construiu Brasília, existia uma necessidade de promover a interiorização do Brasil. Eu até discuto isso na minha tese de doutorado. Então, você percebe que houve um incentivo para que pudesse ocupar esses espaços. E aqui a gente não tem o melhor solo, mas a gente tem uma área plana. E aí eu consigo mecanizar. Por isso que a gente tem bons números produtivos. Agora, eu também falo, né, que o fator ambiental vai ser o fator determinante para a qualidade dos nossos produtos. Aí eu te pergunto e faço uma reflexão para quem não está nos ouvindo. Por que os produtos brasileiros são considerados, de todos que ele produz, de alto padrão de qualidade? Justamente porque a gente tem condições ambientais. Eu tenho água em disponibilidade, de boa qualidade. Eu tenho solo de boa qualidade. Eu tenho um ciclo regular de chuva. Né? E isso é extremamente importante para ter uma ótima produtividade. Então, quando eu chamo a reflexão que o setor vai ser ele o indutor da sustentabilidade ambiental, porque só para que você tenha ideia, hoje a gente está há mais de 100 dias sem chuva em Goiânia. Sim. Um dos grandes problemas que a gente tem na região metropolitana, para quem está nos ouvindo, a gente está falando aqui de Goiânia, é a escassez hídrica. A gente vai ter um problema sério de abastecimento. Né? E todos os produtores que a gente tem na nascente do Meia Ponte, na alta bacia do Meia Ponte, praticamente estão criando sistemas de irrigação próprio, porque justamente ele não pode depender do rio que abastece a região metropolitana, porque o Estado vai lá, determina estado de emergência, e a gente já está em estado de emergência 1, eu tenho que cortar o torga que ele vai utilizar para irrigar. Então, para finalizar minha fala, eu acho que há uma mudança dentro do setor produtivo, né? E aí se utiliza, o Moraes gosta muito de falar sobre licenciamento ambiental. A facilitação do licenciamento ambiental ou a restrição do licenciamento ambiental é uma questão discutível, né? A gente tem, e aí a gente sempre brinca sobre isso, que eu enquanto biólogo e que trabalho nessa parte, acho que a gente às vezes quando vai construir uma legislação, a gente foca muito no princípio da legalidade e na segurança jurídica. Só que aí a gente tem um problema. As questões ambientais são orgânicas. Elas são mutáveis. Então, a segurança jurídica de hoje não é a segurança jurídica. E aí a gente entra numa discricionalidade que às vezes atrapalha o processo de licenciamento. E aí eu vejo que a política hoje, né, que vai ser discutido isso na COP. A gente teve agora a grande legislação que teve 63 vetos do presidente, que foi um projeto de lei aprovado na Câmara. O que acontece? Facilitar o processo de licenciamento ambiental é garantia de segurança da sustentabilidade, sim ou não? Eu acredito que não. Acho que a gente precisa convergir dentro dessa perspectiva. E aí, a grande questão, para finalizar e passar para o Moraes e para vocês, por que os produtos brasileiros são considerados de alto padrão de qualidade do mundo inteiro? Porque a gente tem condições ambientais. Se a gente afetar isso, afetar o ciclo hidrológico, por exemplo, porque isso é um dos fatores da mudança climática. A gente tem um estudo da CIMEGO aqui, desde os anos 80, a gente não diminuiu a precipitação. A gente mudou a sazonalidade. Ou seja, o que está acontecendo? Em vez de eu chover 2 semanas seguidas, lembra que eu era pequeno, invernou. Aqui em Goiás a gente falava, invernou, choveu 3 dias seguidos, 1 semana seguida. Agora a gente não tem isso. A gente tem chuvas torrenciais. A gente teve agora aqui em Goiânia, no dia 9 de janeiro, a maior precipitação da história. Em 1 hora choveu 150 milímetros. Ou seja, a gente teve uma chuva torrencial que arrebentou a cidade. Então, a gente precisa refletir sobre isso. E eu só quero, assim, aproveitando, complementar a questão que eu vejo assim, aí eu respondendo até a provocação do Gabriel, eu vejo que não é a legislação que permite que os nossos produtos sejam tão bem aceitos e de tamanha qualidade, mas sim o produtor, né? Principalmente Goiás, como você perguntou, será Goiás, né, e os produtores rurais em Goiás devem estar no centro? Devem, porque eu vejo que Goiás, mais assim, porque eu sou daqui, família daqui, eu lembro, e eu sempre falo isso, né, que o produtor rural em Goiás, principalmente, ele fala assim, eu vou para minha casa. Quando ele fala que vai para minha casa, a casa dele não é a cidade, a casa dele é a fazenda. Então, o produtor rural, ele tem um amor por aquela terra, ele tem um amor por aquilo ali. É claro que por vezes, por falta de conhecimento ou de culturas antigas, como o Gabriel falou, na década de 80 nós tínhamos incentivos de desmatamento.
né? Então, assim, e desmatamento sem preocupar com outras situações. Não se entendia a importância, né? Não se sentia na pele hoje o que a gente sente. Não compreendia a finitude ambiental, né? Então, assim, o produtor rural, ele protege. E a legislação, quando fala em simplificação do processo de licenciamento, eu não vejo como simplificação. Eu vejo como modernização. Goiás mesmo é um exemplo. Goiás hoje ele criou o sistema hoje de licenciamento é praticamente todo eletrônico. Então ele é muito lógico e objetivo. Isso facilita até para o técnico. Lembro quando eu conheci o Gabriel, eu estava num órgão ambiental em que um processo de licenciamento tinha 16 volumes de um prédio. Pensa, construir um prédio com 16 volumes. Assim, e fora que nós temos mais de 50 mil normas ambientais no Brasil vigentes. Normas, não estou falando só lei, tem leis, tem decretos, instruções normativas, orientações normativas, portarias. Então que isso cria uma colcha de retalho em que isso só dificulta e causa insegurança para o técnico. Não é só para o produtor ou para o empreendedor, cria para o técnico também. Porque às vezes ele está aplicando uma legislação e permite uma licença, uma atividade, e de repente amanhã tem outra situação, faltou ele observar determinada portaria que estava guardada ali. Nós não temos uma biblioteca legislativa sólida. E eu faço ainda uma crítica. Brumadinho, Mariana, maiores desastres ambientais do Brasil, se não... Que poderiam ter sido evitados. Que poderiam ter sido evitados. Mas tem um detalhe. Todos estavam licenciados, com os estudos em dia. Agora, houve uma corrupção no estudo, houve informação, mas então isso já mostra, inclusive, o tão deficitário, o tão problemático deixar as análises subjetivas. Nós temos que ter uma objetividade. E a legislação, ela não tem como prever futuro. Eu vejo assim, nós temos que pegar a experiência, eu concordo com o que o Gabriel menciona, nós temos que pegar as experiências, os problemas, as discussões que já estão lá atrás, que nós vimos que de repente não teve o resultado, modernizar as legislações de uma forma em que tanto o produtor, o empreendedor e o analista consigam. Eu não sou contra o licenciamento, acho que o licenciamento é necessário. Eu sou contra a burocratização do licenciamento. E somos um país burocrático. Muito. Mas já diminui um pouco, né? Essa burocracia. Há uma compreensão de que a burocracia realmente trava, né, o desenvolvimento. Mas é importante que a gente possa compreender a mudança de perspectiva. Olha, o fato da gente ter aumentado a quantidade de processos nos órgãos ambientais foi justamente um crime ambiental. E aí houve um crime, uma construção indevida numa zona costeira no estado de São Paulo. E aí, por final, o Ministério Público e a Justiça determinou a responsabilidade da empreiteira que construiu, da prefeitura que liberou e dos órgãos que aprovou. E do banco, minto. E aí o sistema financeiro. A partir de 2013, né, o que aconteceu? O sistema bancário, para não ser responsabilizado, o que ele fez? Ele começa a exigir em todos os financiamentos, em todos os empréstimos que ele vai fazer, a licença ou a dispensa de licença. O que isso acontece? A gente sai de um órgão ambiental que tinha 2.000 processos por ano de licenciamento e ele passa de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, até 10.000 processos. Por quê? Porque o borracheiro que é dispensado de licença, ele ia lá na AMA, ou na SEMAD, ou no órgão ambiental específico da sua questão. Nesse caso, a borracharia é uma atividade econômica de baixo impacto, então é no órgão municipal, e solicitava a sua dispensa de licença. E aí a gente tem um quadro técnico bastante reduzido. Né? Isso em todos os órgãos. Então, olha o que acontece. É lógico que a gente precisa modernizar, mas aí está lá na Constituição, o artigo 225 fala que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, e ela dá a responsabilidade para o poder público fazer isso. E aí o mais engraçado é que ele fala lá o seguinte: dentro do direito, e o Dr. Moraes gosta muito de falar isso, a gente tem um princípio que é o princípio da prevenção e precaução. O licenciamento ambiental e a licença prévia, que é a primeira licença, né, só para que não fique muito cansativo, ele deixa muito bem claro: existe viabilidade econômica, social e ambiental para eu instalar esse empreendimento nesse local, sim ou não? E é por isso que a gente tem os estudos ambientais. Então, a gente precisa ter uma compreensão que o exemplo que ele deu, mesmo a gente tendo
todos os regramentos, a gente teve os acidentes de Brumadinho, os desastres de Brumadinho e Mariana. E agora que eu posso fazer por uma licença de adesão e compromisso? O meu problema não é adesão e compromisso. Eu vou lá, assino todos os documentos, apresento todos os documentos, pego minha licença e eu assino lá que caso eu cometa algum crime eu vou ser responsabilizado, né? O grande problema no Brasil é a punidade. Me fala quantas pessoas hoje, né, são realmente punidas na esfera administrativa e civil, muito provavelmente. Mas e o crime ambiental? Aquele que ela cometeu, né? Mas eu ainda concordo com você, Gabriel, em número, gênero e grau sobre a questão da punibilidade. O Brasil, nós temos essa dificuldade de exigir demais antes e as consequências são menores. Quando fala de dispensa, né, igual ele mencionou, o borracheiro, ou às vezes uma lanchonete, né? Isso, acho que nós temos que desmistificar a seguinte situação. Não quer dizer que eu não tenho que licenciar, que eu não preciso cumprir os regramentos. Eu acredito que os regramentos têm que existir. E aí vai ao encontro, como ele mencionou, da LAC. Porque a partir do momento que você... hoje, a própria licença ela já causa uma responsabilização. O problema realmente é você, é o Poder Judiciário, né, são os mecanismos de efetividade da punibilidade. Mas a LAC, por exemplo, o que ela vem? Ela vem com... Você não é simplesmente eu vou assinar um termo, né? No próprio Estado hoje já tem. Não é assinar um termo. Eu tenho que apresentar todos os estudos, eu tenho que apresentar todas as informações. E o mais importante, aqui no Estado, por exemplo, que eu vejo que é interessante, é que os projetos são objetivos. Sabe, Gabriel? Não fica... infelizmente, eu sei que tem grandes técnicos no Estado, né? Assim, magníficos, mas existem alguns em que você pega um plano, por exemplo, um PRAD, né, que é um plano de recuperação de áreas degradadas, que a pessoa apresenta lá 30, 40 laudas no estudo, e que você vai ver, na verdade, é um copiar-colar, que acaba que o técnico ali no volume, ele vai analisando e vai muitas vezes ou trava, ou às vezes trava, que eu falo assim, ele não consegue aprovar, ou se aprova a gente vê que é uma coisa muito superficial. Entendeu? Pois é, falando de toda essa discussão, né, dessa burocracia, a COP vai falar sobre leis, sobre a parte jurídica também, desde as legislações indígenas, porque vai estar ali na Amazônia, mas também vai trazer essa discussão de desburocratizar um pouco, ou desburocratizar quer dizer desmatar, quer dizer afrouxar, né? Quer dizer que tudo vai ficar solto para que o produtor faça o que quer, para que as cidades façam o que bem entenderem e não tenham controle. Existe ainda um peso, duas medidas, não tem um equilíbrio disso? No Brasil? Eu acho que o que se busca é esse equilíbrio. Eu acho que o que tem que se buscar é esse equilíbrio. O que foi bom você mencionar essa questão da questão indígena, né? Quilombola, indígena. Eu vejo que hoje a gente está muito nessa questão de os povos originários, a indenização, né, coletiva que nós devemos, a reparação de injustiças. Só que assim, nós não podemos generalizar. Eu vou dizer uma questão. O meu bisavô, ele tinha grandes e grandes áreas de terra, assim, muito grandes. E hoje eu não tenho um imóvel, eu não tenho, algumas, né, não temos a propriedade rural. Por quê? Nós não tivemos competência para manter. Então, eu não posso chegar e falar que aquela pessoa que tem uma área, um imóvel rural, ela simplesmente se beneficiou de uma situação histórica. Então, assim, eu acho que existe a necessidade de se proteger os povos indígenas, os quilombolas, mas nós temos que ter uma razoabilidade. Não só aí nessa questão, e aí vem a sua pergunta efetiva. Na questão ambiental... Ser mais razoável, tem que né? ser razoável. Quer dizer que você vai... Tem que ter um bom senso. Afrouxar o cinto, por exemplo. Quer ver um exemplo? Eu acho que eu já conversei, só para concluir, Gabriel, para você pegar, eu lembro que uma vez eu comentei com o Gabriel, 2 casos que eu gosto de usar como exemplo, municipais, mas se a gente pensar estadual. Foi uma vez que eu deparei com o processo, chegou a época que eu estava como chefe do jurídico de um órgão ambiental, e chegou pedindo para aprovar o licenciamento de um edifício, a planta do apartamento. Gente, sinceramente, o que isso tem a ver?
Isso não tem lógica, né? É claro que aí sim, se fosse o projeto hidrossanitário, a área de permeabilidade, tudo isso, né? A outra situação que eu lembro chegou para mim, não vou falar o nome do edifício, que ele é famoso, é um grande edifício aqui em Goiânia, e uma técnica subiu e falou assim: Moraes, a gente precisa estudar as compensações ambientais. Eu falei, claro. Quais que são, né? Há tantos mil metros de área permeável, há uma intervenção no lençol freático. E eu fui colocando todos os requisitos que poderiam ser condicionantes, vamos dizer, condições para se exigir a compensação. Aí a técnica é grande amiga minha, eu gosto muito dela. Hoje ela eu falo assim, que ela evoluiu no bom sentido. E ela falou assim, não, Moraes, não tem nenhum desses. Eu falei, então como que eu vou cobrar? Como que a gente vai cobrar a compensação ambiental? Aí ela, não, Moraes, eles vão ganhar dinheiro demais. Eu falei, mas então, mérito dele, né? Agora, quando tem um impacto, quando tem alguma situação, né? Aqui em Goiânia... Aí sim, tem que ter a necessidade. Houve aqui, nós tivemos na época, eu acho que o Gabriel vai lembrar, teve um ano que os 3 lagos do Parque Flamboyant, ali, praticamente, eles secaram. Aí olha para você ver o tanto que é interessante, eu concordo com o Gabriel a questão orgânica, mas é o bom senso, né? Nós temos que ter. Aí tinha um edifício ali que ele estava, a legislação à época permitia, de algumas formas, o rebaixamento do lençol freático. Então ele drenava aquela água para mandar para o lago para não secar, porque senão ia acabar, e realmente ia secar. Abriram um inquérito civil público sobre esse direcionamento, que eu vejo assim, num primeiro momento você pensa que é irregular, mas você vai permitir que o lago seque, toda a fauna ali, né, dos peixes, eles vão morrer. Então, assim, eu acho que nós temos que preocupar realmente com a efetividade, né? A COP, eu participei da COP 16. E vai participar dessa que eu já estou sabendo. Se eu conseguir pagar 30 mil a diária lá em Belém, tirando a brincadeira, mas está um absurdo desse, né? Tá 3, 4 mil a diária. Ficar nas cidades, na região metropolitana, né? Eu estava vendo uma polêmica disso, de como a gente tem Aparecida, temos aqui Hidrolândia, Senador Canedo, tem que buscar cidades. Eu lembro, você falou interessante, questão dos navios, né? Gente, os navios, não adianta. Você tem ali 3, 4 mil pessoas em um navio, ali, ele vai gerar ali todos os resíduos. E aquilo ali vai jogar onde? Vai jogar ali no manancial. Então, assim, aí dá para entender o que eu falo. Se a gente tivesse buscado formas de se apresentar, lá na COP16, em Cancún, tinha um stand exclusivo da região amazônica. Então ali apresentavam vídeos, né, tinha estruturas ali que você andava para conhecer alguma coisa. Não é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que brigar para a COP e vir para o Araguaia. Você acha que tem condições? Bom, eu queria perder sobre a questão dos povos originários, dos indígenas e quilombolas. Acho que é uma grande oportunidade. Acho que uma das falhas que a gente tem na Constituição de 88 é que a gente não fez a demarcação. Se eu tivesse feito a demarcação, a gente não teria problema, porque hoje o problema que o Moraes fala da regularização fundiária é da posse. Eu tenho uma posse, mas eu não sou dono da área, mas essa área é uma área indígena ou não é? E eu acho que a gente inserir os indígenas quilombolas nessa né, os povos originários, melhor dizendo, nessa discussão, eu acho que a gente ganha por isso, porque eu acho que um dos fatores que a gente tem de qualidade de preservação também são por essas áreas que estão sendo protegidas, né? Então acho que isso é importante, acho que a COP traz isso, e acho que a COP ser na Amazônia também trouxe uma importância para essa temática dos povos originários. Uma discussão maior, né? E aí a gente precisa entender que a gente, em todas as partes do mundo, a gente tem os seus povos originários lá, que ocuparam, que muitas vezes foram sendo expulsos por um modelo economicista, principalmente, né? Só para que você tenha ideia, né? Belém é um caso disso. Hoje, 85% da população vive na cidade. Gabriel, então, mas eu vejo assim, a Constituição, ela delimitou, só que ela, assim, em que pese o nosso... Quem tinha declarado, que a área que já era conhecida declarada até a Constituição de 88. Então, aí... Os estudos foram evoluindo, eu falei, não, essa área aqui é uma área indígena. Antes de 88 eu não tinha essa compreensão. Em que pese o Supremo ter decidido diferente, a crítica que eu faço eu faço essa crítica em vários momentos do Supremo, com todas as cautelas e reservas que hoje em dia nós temos que ter, mas o Supremo, na minha opinião,
nessa, por exemplo, nessa em algumas que tem tido, mas vamos dizer nessa exclusiva, específica agora, ele decidiu o quê? Olha, a Constituição fala, mas o que ela fala é inconstitucional. Para você julgar alguma coisa inconstitucional, ela tem que ser contra a Constituição. E então, assim, eu não vejo um dispositivo constitucional e dispositivo pétreo, né? Então ele não pode, ele é imutável. Ele é imutável. E o Supremo decidiu. Então eu vejo assim, agora, você falou, é realmente um viés econômico, né? Mas houve uma realidade. Agora, você pegar hoje, por exemplo, vamos supor que hoje eu ainda tivesse esse imóvel rural do meu bisavô que eu comentei, né? Aí falar, não, a posse, por isso que eu falo, tem que ter a regularização fundiária, mas não é só a posse. Hoje tem áreas documentadas, com histórico de documentações, tudo hoje estão penalizando. Então, você está penalizando, você está jogando uma responsabilização, você está herdando do que deixaram fazer. Isso. Do que deixaram fazer. Não foi você que foi lá sozinho, sem... Não fui eu, não foi meu pai. Deixaram fazer. Deixa claro, você tem que provar, você é dono da área. Né? Então, acho que isso é uma grande questão. Agora, só para finalizar a questão do licenciamento, eu falo muito, sabe, Naira, a gente não é contra o licenciamento, pelo contrário, a gente é totalmente favorável. A gente conseguiu aqui em Goiânia implementar uma licença que desburocratizou o processo para empreendimento de baixo impacto. O cara fazia lá o empreendimento e em 24 horas ele tinha licença. Quem são as atividades? As atividades pequenas que na época precisava. Era borracharia ou dispensa de licença, era salão de beleza que na época utilizava produtos químicos que a gente teve que inserir, porque teve uma época que a gente tinha um monte de chapinha e utilizava o formol. Olha para que você tenha uma ideia. E isso tudo o órgão tem que gerir. A gente tem mais de 2.000 atividades econômicas, é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Então a gente não é contra. Agora, como é que está sendo feito esse processo de modernização? A gente está tendo a precarização dos órgãos ambientais. Né? Você pode observar, excetuando poucos casos escassos, você não tem concurso mais para as áreas ambientais. E mesmo assim, alguns casos, primeiro se aprovou a lei, desburocratizou o processo e está fazendo um concurso, ou fez vários concursos, justamente para minar um contraditório. Agora eu estou fazendo um concurso. Né? Então a gente tem que analisar isso de forma bem clara, porque se a gente não tiver órgãos ambientais bem estruturados, eu não vou conseguir desenvolver a política. E está lá na Constituição Federal. É responsabilidade do poder público. Inclusive em vários estados, né? Hoje são 11 estados que têm a licença por adesão e compromisso. Inclusive vários estados, o que ele faz? Ele justifica essa licença por adesão e compromisso justamente por uma falha na morosidade. Os processos estão demorando 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por que está demorando? Entende? O cerne do problema, né, muitas vezes eu tenho que potencializar esse órgão, eu tenho que investir em geotecnologias. Hoje todo mundo trabalha com geotecnologia, então acho que a gente pode potencializar isso. Acho que a COP vindo para o Brasil, só para finalizar, já encaminhando para o final, a minha fala é que ela traz luz sobre esses problemas. E eu não tenho um problema muito, as pessoas estão muito preocupadas como é que o povo de fora vai ver o Brasil. Eu não estou muito preocupado como ele vai ver o Brasil, porque ele sabe que a gente é o centro de discussões ambientais. Vai ser hoje e vai ser amanhã, porque a gente tem a maior biodiversidade desse planeta. Entende? Mas eu vejo assim... A discussão é maior do que a polêmica que hoje foi gerada. Não, sim. Após... isso eu também defendo. Maior e mais importante também. Eu acho que não tem que se preocupar. Eu concordo que não se pode preocupar exclusivamente com a COP30. Vou explicar o porquê. Nós temos que preocupar com pós-COP30, né? O que foi decidido e o que foi debatido. E o que vai mudar, né? Mas eu vejo que eu vou discordar do meu amigo Gabriel, que é importante como veio o Brasil, é importante como a gente recebe as pessoas, é importante até porque vamos imaginar determinadas delegações, tanto oficiais quanto de ONGs, chegar e falar, nós estamos aqui no centro, no centro das discussões, né, como você falou, na proa da discussão climática, e nós estamos vendo uma situação caótica aqui, infelizmente. É só lembrando também que são 198 países e muitos não são países de primeiro mundo, não são países ricos, são países até mais pobres que o nosso. Ou seja, que uma hospedagem cara, sim, tem que ser reavaliada
pelo próprio Estado mesmo, às vezes, Acho pensar que a própria ANA isso, vai implementar pensar nesse mas subsídio. Não é questão eu acho que a gente está pensando, aí eu acho que nós não podemos limitar... E das condições ali, tudo. A questão da hospedagem. Hospedagem alimentação, estrutura agora de você sabe que não poderia... logística. Fornecer, eu vi essa matéria, não sei... não pode, o açaí não poderia ser servido, tinha umas questões assim, algumas limitações. O que eu falo eu já faria tudo à base do açaí. Arroz de açaí. Mas é uma coisa que acontece aqui. Quando todo mundo aqui, eu particularmente, qualquer cidade que eu vá, qualquer país que eu vá, eu tenho uma coisa comigo, eu tenho que comer uma comida típica. Sim. Todo mundo faz isso. Mas aqui era o risco de contaminação, de protozoário, eu não sei se tem. E a culinária amazônica. Diz que tem um protozoário que promove uma doença. O barbeiro que cai no... Então, sim, sabe, é umas questões do seguinte... Mas aí, quando eu falo que eu não estou muito preocupado... Então vamos tirar a população de lá. Mas não existe açaí lá, tem um controle... Quando eu falo que eu não estou muito preocupado com o que vão pensar, é porque a gente... Eu falo muito isso. A gente, na questão ambiental, aprendeu a ser resiliente e perseverante, por natureza. Porque a gente sempre perde num debate por o princípio da legalidade. Eu falo que a gente tem conhecimento jurídico demais para pouco conhecimento ecológico, ambiental e sustentável. Eu sempre quero trazer tudo para regrar dentro da fria lei por si só. Então, a gente é resiliente. E o povo brasileiro, ele representa muito isso. A gente é resiliente e perseverante. A gente vai receber bem a população. A gente é bastante receptivo. Agora, os problemas também é importante na perspectiva que a gente possa... Lembra que eu falei no começo? A grande questão da COP30 é quem vai assinar o cheque. A gente precisa assinar o cheque justamente para que regiões como a Amazônia e outras regiões do mundo que são importantes no contexto ambiental e sustentável, a gente precisa trazer o saneamento básico. Porque você acha que só tem problema de saneamento básico na Amazônia brasileira? Não. A gente só tem problema de dificuldade de moradia, de palafita só na Amazônia brasileira ou em outras partes do mundo. Então, também é um mecanismo de eu trazer luz e falar o seguinte, olha, esses países onde eu tenho uma grande biodiversidade que é importante para manter o clima mundial, eu preciso daqueles países que têm mais recursos financeiros bancar essa reconstrução sustentável. Eu preciso fazer isso. Então, acho que a minha grande expectativa da COP30 é que a gente possa lograr isso encontrar e assinar soluções. Encontrar soluções já tem, é o que eu falo. A gente não tem. Não fazer acontecer. Fazer Gabriel tá certíssimo. Mas eu vejo que o Brasil tem que saber aproveitar isso, né? Como eu mencionei, nós temos grandes nações mundiais ricas, principalmente ali na Europa, países que destruíram muitas vezes praticamente todo o seu recurso natural, né? E hoje exige de nós, mas que por vezes, né, isso foi discutido, agora eu não lembro qual foi a COP que entrou nessa discussão de que os países devem indenizar aqueles países que protegem. Eu lembro disso. Né? Foi Paris, né? Foi a mais recente, Só que nunca veio. Paris foi em 2015, a COP 21, se eu não me engano. Só que nunca veio, como o Gabriel falou, essa reparação não chegou. Veio. Então eles exigem de nós. E aí nós temos que tomar cuidado naquele ponto que eu mencionei, que as políticas ambientais não podem serem utilizadas para impedir o desenvolvimento sustentável do Brasil, econômico, agrícola. Então, assim, é muito fácil uma nação falar assim, olha, Brasil, a questão da reserva legal, eu não sou contra a reserva. O modelo que hoje se utiliza de reserva, eu faço crítica. Por quê? Nós somos, acho que o único, ou um dos únicos países, mas eu acho que o único, que a reserva legal é fixa. Né? Então, assim, em vários países a reserva existe essa proteção, você tem que preservar, mas ela é cíclica. Então você pode permitir que ali há essa troca e o solo ali você vai trabalhando. Então, assim, eu não sou contra a reserva legal, mas outra coisa, eu sou contra porque além do pagamento por serviços ambientais, eu vejo que nós temos que auxiliar o produtor, porque hoje você compra 100 hectares, você pode usar, por vezes, às vezes 60, porque tem a reserva legal e tem as áreas de preservação, tem né, que dentre elas tem as nascentes, como o Gabriel falou. Então, assim, já há uma limitação. E o produtor que está ali acordando, que está ali batalhando 3 horas da manhã, indo para o sol,
E cuidando, porque ele sabe que se ele destruir aquilo ali, se ele permitir uma erosão, né, ele vai diminuir ainda mais a área dele, e não vou falar só pela penalidade, mas por ele também não conseguir produzir, e ele não vai tirar o sustento da sua família. Então, assim, nós temos que trazer o produtor, como você falou, para a mesa, mas não no preconceito de achar, produtor, eu vou te penalizar, eu vou te taxar, né? Tá na moda a questão da taxa, mas né, eu vou criar impostos, eu vou criar mecanismos para restringir a sua atividade, mas e depois e o alimento? Nós temos que pensar também que há uma insegurança alimentar no mundo inteiro. E o Brasil é um grande gerador de alimentos. Quanto menor a área produzida no Brasil, quanto mais dificuldades, quanto mais produtores eles deixarem de investir e de gerar alimentos, maior o custo para a população. E quem vai ser penalizado? População de baixa renda. E isso é um ciclo que vai gerar. Mas concordo com você, Gabriel. Está passando da hora das nações que gastaram seus recursos, chegarem para países igual o Brasil e falar, olha, tá aqui, vocês invistam, né, em mecanismos de preservação. E não apenas impedir, criar mecanismos de obstáculos para a produção brasileira. Olha, eu vou pedir só para concluir, porque lógico que o assunto geraria aqui 3, 4, 5 horas. Eu acho que a gente tem que fazer outras edições. COP30, né? Porque é muito assunto, tem muitos temas a serem debatidos e que foge do conhecimento da população no geral. E tem que saber. A COP vai acontecer no nosso país, já é um marco isso, é uma honra ter a discussão aqui no centro do Brasil, no coração da Amazônia. E então as pessoas precisam se inteirar do que vai ser discutido lá e como isso vai afetar a vida delas, mesmo não sendo produtor rural, mesmo não mexendo com o agronegócio, por exemplo, ou né, qualquer segmento. Mas tudo isso afeta a população como um todo. Eu já peço as considerações finais. Nayara, eu quero agradecer esse bate-papo com você, com o Moraes. É sempre um prazer a gente dialogar sobre as questões ambientais. E eu finalizo minha fala pegando uma parte do que o Moraes falou. A gente não pode ter preconceito com o setor produtivo, com o agro. Mas acho que isso aí também tem que ser uma mão de via dupla. Porque o que acontece? Hoje, os órgãos ambientais, as pessoas que trabalham nos órgãos ambientais, os técnicos são estigmatizados. Eles são estigmatizados, são tolhidos, né? Então acho que a gente também precisa evoluir nessa discussão de compreender que aquele técnico que está lá, ele está exercendo um papel importante. Ele não pode por si só, porque todos os locais que a gente senta, sempre já chega os caras do meio ambiente, né? Os xiitas do meio ambiente. Mas por que a gente é xiita? É uma base legal? É uma dúvida da necessidade da base legal? É uma falta de conhecimento técnico ou é um grande conhecimento técnico? Acho que a gente precisa compreender essa questão. Acho que sentar e dialogar sempre é o melhor caminho e espaços como esse é justamente isso. A gente pode divergir de ideias, né? Eu e o Moraes, a gente tem ideias divergentes nessas questões ambientais, é interessante. Mas a gente consegue sentar e dialogar. Então é um prazer participar, fico à disposição e desejo muito sucesso para esse projeto de vocês. A gente que agradece, Gabriel. Tem que ter, né, uma opinião diferente, até mesmo para você embasar e a população conseguir ter. Quanto mais informação é melhor. Informação demais nunca é ruim, né, Moraes? Com certeza. Ainda não estamos numa ditadura, né? Mas eu vejo assim, as COPs, né, pensando assim, nessas conferências do clima, essas conferências das partes, né, ela pensando numa questão diplomática, ela é uma evolução, ela é sucesso, né? Mas pensando nas questões climáticas propriamente efetivas, eu vejo que se nós analisarmos 30 COP pela evolução que teve, eu acho que ela deixou aquém. Não é que eu sou contra a COP, ela tem que ocorrer. Agora, nós temos que tirar da mesa e colocar na prática. Nós temos que, infelizmente, já teve umas pessoas que colocaram que nós temos que parar de ver essas conferências, essas discussões apenas como um turismo ecológico que a pessoa vai para lá, senta, fala e volta e não faz nada. Nós temos que trazer efetividade, né? Concordo com o Gabriel, os técnicos também são estigmatizados, mas se nós pararmos para analisar a experiência nossa aqui, como amizade com as pessoas que nós temos
como amigos, né, que eu respeito demais, mas se eu falar 10 anos atrás, se nós estivéssemos, de repente, discutindo alguma das teses que nós discutimos aqui com determinadas pessoas, amigos, técnicos, eles seriam muito resistentes, né? Às vezes nem abririam a discussão, não poderiam se discutir. Ou seja, essa é a evolução que eu tenho expectativa, é a evolução que eu acho que o marco do licenciamento vai trazer, é a evolução que eu espero que a COP traga do quê? Nós temos que ter regras, respeitar o meio ambiente, mas nós temos que ajudar o agronegócio e o empreendedor a produzir com segurança, sem ser amanhã penalizado por meras subjetividades. Muito obrigado. Eu que agradeço esse bate-papo com Gabriel Tenaglia, com José de Moraes Neto, e até o próximo. Tchau.